tem feito em nossas vidas é muito mais do que qualquer ouro e prata que alguém possa nos dar. É como a pergunta daquele videozinho que a gente colocou no grupo. 5 milhões ou 5 minutos com Jesus? Para mim, precisava 25 minutos. 1 minuto com Jesus, realmente já estava... Aí eu lembrei do tempo que eu falo, né? Caiones, né? E eu falei, de repente, esses 5 minutos é uma eternidade. Ele ia se transformar em algo... Eu vou falar, não, tem que falar assim. Então a gente aprende que, para nós, o maior inimigo é Satanás. Mas para muitos dentro da igreja, que é um grande número, o maior inimigo não é Satanás. É Mamon, o dinheiro. Porque eu acredito nem ali tinham pessoas que fossem cristãs, mas se você perguntar dentro da igreja, as pessoas vão, 5 milhões. 5 minutos com Jesus, mas quando a gente for para a glória, a gente vai ficar uma eternidade com ele, então me dá os 5 milhões. Tem gente que ainda deve ter pensado esses poucos 5 milhões, vai ajudar muita igreja. Com essa desculpa, né? Vai ajudar, vou fazer, vou acontecer. A gente vai ajudar a obra, eu Vou ficar só com 10%, 90% e vou dar para a obra. Duvido. Vai falar assim, não, eu vou dar 10%, né? Eu vou dar metade. Mas é para ajudar a obra. 5 minutos eu fico com ele na eternidade, olha o que é eternidade. Mas infelizmente as pessoas se trocam. Elas se trocam. E foi o que Jesus falou, né? Aonde estiver o teu tesouro, estará o quê? O teu coração. Não é onde está o teu coração que vai estar o teu tesouro. Muito pelo contrário. É onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não, nós vamos falar sobre o tópico 4, que é o último. Comunhão, a unidade do corpo de Cristo. Nós vamos dar ênfase à comunhão e à unidade. Diaconisa Nilberto orando ao Senhor, entregando essa aula, em nome de Jesus. A Pai do Senhor da Igreja, amém. Soberana de Deus, Pai querido Santo, na tua presença, nos colocamos neste momento, Pai, para ouvirmos a tua palavra, Senhor, que vai ser nos ensinada através dos teus servos, a pastor Pedro Cláudio. Toma tudo aquilo que ele quer falar em tuas mãos, Senhor, Deus, para os teus servos, Senhor. Unge nosso ouvido para que possamos ouvi-la e guardar no nosso coração. Vamos ser conosco para que nos dê a direção do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 12 até o 16. Efésios, capítulo 4, versículo 12. Dessa vez não vou errar, não. 12 ao 16. Que diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, no qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O corpo bem
ajustado. Vamos lá. Tópico 4. A comunhão e união é a unidade do corpo de Cristo. A ceia também, todos acharam? Amém. Alguém pode ler para mim, por favor? Não precisa ler os versículos, só... A ceia também nos lembra que não estamos sozinhos. Somos membros do corpo de Cristo e devemos viver em comunhão uns com os outros. Amém. Que nós não estamos Sozinhos. porque sozinhos não somos nada. Amém? O problema de tudo é alguém achar que pode resolver tudo porque ele se acha o tal. Às vezes eu estou na igreja, mas eu não preciso da irmã Yara, não preciso da irmã Sônia, não preciso do pastor Edson, porque eu sei me portar dentro da igreja, e eu sei o que eu quero, e eu sei o que Cristo quer. Mas isso não faz parte da comunhão. Amém? Aqui está dizendo também, comunhão uns com os outros. A palavra comunhão, irmãos, vem do grego koinonia, que quer dizer profundo relacionamento com participação. Quer dizer, profunda intimidade e profunda unidade entre os irmãos. Isso é comunhão. Imagina que cada um de nós somos uma fruta. Alguém quer escolher a fruta? Manga. Oi? Manga. Manga. Melão. Uva. Vixe. E tu, Mavi? Kiwi. Kiwi. É mais E caro. Cláudio? Banana. Pastor Edson? Já. Nossa, Agora não tem. eu amo o senhor, eu não gosto de jaca não. Eu não gosto, né? Imagina que cada fruta ela tem o seu sabor, a sua textura. Né? Quando a gente cheira, nossa, essa manga. A uva até que não tem cheiro. A jaca. Mas imagina que a gente junta tudo numa vasilha chamada igreja e depois a gente joga mel em cima, que é o amor de Cristo. Esta é a comunhão. Agora imagine que uma fruta dessas, ela quer sobressair das outras. Não, vamos falar que é a mexerica, a tangerina. Tangerina. Meu Deus do céu, não apresentaram a tangerina para essa menina ainda? Não, ela está querendo saber quantos nós. Ah, não, tá aqui, ó. É a Renata. É, a Renata. Imagina ela querer sobressair no meio dessa salada. Não precisa estar perto da jaca, não precisa estar perto da uva, não precisa estar perto da manga, não precisa estar perto do kiwi, e não precisa estar perto do melão, e muito menos da banana. Eu sou a mexerica. Imagina. Mas quando todos estão juntos, dentro daquele pote, como é que fica linda a salada de fruta? Toda colorida. Quando você passa assim, ó, o aroma delas misturadas, dão uma sensação agradável ao nosso coração. E esse melzinho jogado por cima, que é Cristo, faz toda a diferença. Amém? Comunhão é mais do que estar juntos no lugar. Comunhão é mais do que estar junto no lugar. É ter o coração unido ao amor em Cristo. Não é a obrigação de estar na igreja e ter que sentar do lado do meu irmão ou da minha irmã para que eu diga isso que é união. Oh, isso é comunhão. Não, eu tenho que ter prazer em estar do lado dos meus irmãos e glorificar a Deus por causa disso. Amém? É sentir vontade no meu coração, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, Vamos a casa. porque eu vou estar perto
missionariar, eu vou estar perto do Glauber, eu vou estar perto do pastor Edson, dos demais irmãos, eu vou estar perto. E isso me alegra, por quê? Porque juntos somos mais fortes. Juntos nós estamos criando uma rotina espiritual da presença de Deus. Amém? Eu não posso dizer que não é importante essa nossa comunhão. Eu não posso dizer que eu vou para a igreja só para assistir o culto. Não. O café da comunhão está ali para a gente rir junto. Mas se um dia precisarmos chorar, nós vamos chorar porque estamos juntos. Amém? Na dificuldade da irmã Nilbete, nós estamos ali para dizer, irmã, seja forte e corajosa, porque Deus é contigo. Nós estamos aqui para te ajudar. Isso é a comunhão. Amém? Não pense que comunhão é apenas sentarmos um do lado do outro. Não, é vivermos juntos. Amém? Saiu da igreja, continuamos juntos. A irmã me liga, eu ligo para o irmão. Pastor, pode orar? Sim. Irmã, ora por mim também. Mavi? Oi. Ora aí, Mavi. Ora por essa causa. Irmãos, vamos orar por isso, para que a igreja seja alcançada. Isso é comunhão. Amém? 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos o quê? Comunhão um com os outros. Não é com ele, é com os outros. Se estivermos juntos, e quem é o final desse versículo? 1 João 5, 7. 1,7. 1:7. 1 João 1,7. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Quem achou aí? Ele está me traindo hoje. Brincadeira. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. 1 João 1,7? Não, é 1,7? 1 João 1,7. Porém, se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, irmão? A união faz com que aconteça algo extraordinário, a purificação dos nossos pecados. O que a gente tem que entender, eu vou trazer, sair daqui já, me perdoa, mas vou ter que trazer. Aquela passagem de Arão e Miriam, que se encontra no capítulo 12, mas não lembro o livro, é Êxodo? Eu acho que é Êxodo, capítulo 12. O que acontece? Eles começaram a conversar, só eles dois, sobre Moisés. Começaram a falar, mas ele acha que só Deus fala com ele. Ele acha que Deus só se apresenta a ele. Eles estavam aonde? Sozinhos. Separados. Mas quem estava com eles naquele momento? Deus. E Deus estava fazendo o quê? Então a gente não pode se separar um com o outro para falar mal de ninguém, porque Deus também se faz presente ali. O que é a palavra de Deus? Aonde tem 2 ou 3 reunidos na minha presença. E o que aconteceu? Deus se apresentou, chamou eles na tenda e disse assim, olha, com Moisés eu falo o quê? Face a face. Com os profetas eu até falo, mas com Moisés eu falo face a face. O que aconteceu com Miriam? Ela ficou leprosa. Arão viu que o negócio não estava bom, foi logo pedir perdão. Moisés, pede perdão, por favor, ora por mim. E nesse resultado todo, quando ela ficou leprosa, ela teve que ficar 7 dias separadas fora do arraial. O que isso me ensina? Toda vez que se há um ajuntamento para se falar mal de alguém, para tentar fazer com que alguma coisa não ande na igreja,
isso retarda o andamento da igreja, porque o tabernáculo teve que ficar parado 7 dias mais, porque até ela se recuperar. Amém? Então, cuidado. Eu, minha esposa, todos nós que estamos aqui, quando formos falar de alguém. Por quê? Porque Deus também está presente na nossa conversa. Amém? Que Deus nos oriente, sim, a conversar um e outro, dizendo assim, vamos pedir para Deus que nos dê a sabedoria para falar com o irmão, porque nós estamos vendo uma situação e queremos que Deus o abençoe, e não que ele caia. Amém? Isso sim, Deus vai ouvir e Deus vai dar sabedoria para que você junte com outro ou com outros para falar com esse irmão. Agora cabe ele, se ele quiser ouvir ou não. Amém? Unidade. Qualidade de ser o quê? Único. Qualidade de não ser dividido. Olha para mim. Unidade. Olha o que é a unidade. Ah, vou segurar aqui. Unidade. Estou cansando. Amém? A unidade é ser único. Mas ser assim, ó. O que acontece? Não passa nada. A igreja é unida. A igreja que está unida no poder de Deus, o inimigo não vai entrar aonde? Nas brechas. Nós tampamos a brecha, o inimigo não entra. Lê para mim, por favor, Romanos 12, 5. Olha quantos dedinhos tem aqui. Mas isso aqui, quantos? Quantos dedinhos aqui? 10. Ai, coisa fofa. 10 dedos. Fechamos uma unidade. Mas olha o que diz Romanos 12, 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém? Somos membros. Um dos outros. Primeiro somos membros. E fechamos um só corpo, o corpo de Cristo. Mas, individualmente, somos o quê? Membros uns dos outros. Então, irmãos, a minha preocupação é a preocupação do pastor. A minha preocupação com a missionária Sônia. A minha preocupação é com todos os irmãos. Por quê? Porque somos um corpo. Um só corpo. Nós somos uma unidade. Agora, vamos lá. Imagine que nós somos um quebra-cabeça. Cada um de nós somos uma peça desse quebra-cabeça. E quando a gente pega para montar, o que vai aparecer? Cristo. Amém? Então, somos todas pecinhas. Aí eu pego essa pecinha menorzinha aqui, que é a Mavi, eu levanto a mão. Não sei que parte é essa. Eu não sei que parte é essa do rosto de Cristo. Aí eu pego o Glauber, que é maiorzinho. Também não estou conseguindo. Mas presta atenção que cada um tem um tamanho e cada um também tem uma forma. E tem um objetivo nessa junção dessas peças. E quando nós conseguimos montar o quebra-cabeça, quem aparece? Cristo. Amém? Amém. Você está entendendo que o Senhor está falando no nosso coração? Quando nós conseguimos montar o quebra-cabeça, cada pecinha se junta no lugar certo, no momento exato, quem aparece é Cristo na nossa vida e na igreja. Amém? Temos posições, nós temos funções, porque essa entrada é assim, a outra é assim, eu não posso botar essa peça nesse lugar porque não vai dar certo. Imagine aquele quebra-cabeça de 1000 peças. Pelo amor de Deus, me ajuda. Como conseguir? Mas cada uma tem o seu lugar e a sua função. É isso que Deus está falando conosco hoje. Amém? Unidade. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas eu preciso de você e você precisa de mim. Somos a igreja do Senhor Jesus dentro desse lugar. Aonde, se estivermos em unidade, nós formaremos o quê? A presença de Jesus Cristo. Amém?
Amém até aqui? Amém. Unidade não é ser igual, é ser um só em Cristo. Amém? Amém. Unidade não é ser igual. Ah, eu sou igual à irmã, não. É ser um em Cristo. Lembra do quebra-cabeça? Cada um uma peça, juntou, se torna Cristo. Amém? Imagine que uma peça falte no meio. Como é que vai ser? E a do nariz? Como é que fica? Fica estranho, né? Qualquer peça que se falte nesse quebra-cabeça não vai completar. E se ele não estiver completo, nós não vamos ver o rosto de Cristo. Amém? Então eu tenho que lembrar que mesmo eu sendo alguém que tenha capacidade, eu não posso de deixar de trazer o que tem mais fraqueza para junto dessa igreja que é o quebra-cabeça. Por quê? Porque eu sou forte, eu tenho que ajudar quem é mais fraco. Amém? Às vezes eu acho que, de repente, a Nildete tinha que ser da maneira que eu acho que ela tinha que ser. Mas não, a Nildete tem as suas limitações. Eu tenho as minhas limitações, você tem as suas limitações, e eu tenho que respeitar as limitações. Amém? Infelizmente, as pessoas na igreja dizem assim, ele já está não sei quanto tempo na igreja e não prega, ele não dirige, ele não faz isso, ele não faz aquilo, porque cada pessoa tem a sua limitação. Amém? E Deus deu para um 5, para outro 2, e para outro 1. O que pegou 5, multiplicou. O que pegou 2, multiplicou. Mas o que pegou 1 fez o quê? Ele escondeu. Por quê? Porque agora eu te pergunto, por que aquele que fez 5 mais, Deus deu 5 para ele? Porque Deus sabia que ele poderia multiplicar 5. E por que ele deu 2 para 1, que multiplicou 2? Porque Deus sabia que se tivesse dado 5 para esse, ele não era capaz de completar essa obra. Mas Deus deu aquilo que ele achou que ele conseguiria. Amém? Amém. E por que deu 1 para aquele? Porque eu sabia que ele ia fazer o quê? Não ia fazer nada, ia esconder. Amém? Então, vamos entender a respeitar as nossas condições. Eu tenho que respeitar a irmã Sônia naquilo que Deus a capacitou. Eu tenho que respeitar a missionária Yara naquilo que Deus a capacitou. Às vezes eu consigo dar aula sim, mas tem coisas que eu não vou conseguir fazer. Eu sei que os irmãos vão respeitar minhas limitações. Naturalmente, os irmãos veem que eu não tenho a visão de um olho, falta um dedo, eu tenho que andar ponto e vírgula. Mas eu sei que as irmãs me respeitam. Eu sei que o irmão me respeita. Porque eu sou limitado. Eu não consigo apertar a mão se você não levantar a mão. Às vezes a irmã fica no vácuo, porque eu não consigo ver. A irmã Yara já fala assim, amamos. Aí eu sei que a mão dela está aqui. Eu não me ofendo, porque eu falo, isso mesmo, eu não estou vendo. A mão, pastor. Ela fez isso hoje, tá? A mão, pastor. Mas eu agradeço, porque eu não estou vendo, irmão. Mas ela sabe da minha limitação. É melhor do que pegar no meu ombro e fazer assim, toma minha mão aí. Aí fica, não. A mão, pastor. Ah, tá. Você está entendendo? Eu já deixei muita gente no vácuo ficar com a mão assim, E eu estou olhando, aí a Beth falando assim, Bota a mão aí, galera. Já, bota a mão. Amém? Porque a pessoa não sabe da minha limitação. A partir do momento que ela sabe, ela vai tentar fazer o quê? Eu vou levantar a mão para ele ver. Aí tá. É assim também na igreja. Eu não sei louvar. Eu sou doido para louvar, eu sou doido. Ainda tento cantar uma coisa, mas não consigo. Mas eu vou tirar esse mérito da Mavi, da Raquel. Por quê que eu vou tirar? No meu pode ser. Vai que dá certo. Porque eu vou falar, não, eu vou cantar porque eu tenho que cantar porque eu gosto. Eu gosto. Não, eu tenho que respeitar. Amém? Somos uma unidade. Por favor, abre aí. João, capítulo 17, o Evangelho de João. O Evangelho que João escreveu no Evangelho de Cristo. Também, senão o pastor puxa minha orelha lá fora. Pelo amor de Deus.
17, 21. João 17, 21. 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Para que todos sejam um. Unidade. Amém? E lá na frente, sejam um em nós, para que o mundo veja. Então, se a igreja não for assim, o mundo não vai conseguir compreender o que é igreja. Abre para mim, Mateus 12, 25, que é o contrário da unidade. E é o que acontece na maioria do reino que foi chamado para ser de Deus. 12, 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém? Qual é o problema das igrejas nos dias de hoje? São divisões. Por quê? Porque a igreja não consegue entender que se não andar em unidade, o poder de Deus não vai se manifestar lá fora. E é por isso que somos caçoados lá fora. Por quê? Porque uma igreja é assim, outra igreja é assim. A igreja não consegue conversar. É como o nosso pastor nos dá exemplo. Você quer fazer missões, quer fazer um projeto de missões, mas o que acontece? Sempre alguém quer ser o cabeça disso. Ninguém quer se juntar. Aqui não tem o cabeça. A cabeça é Cristo. Estamos todos juntos. Amém? São 10 igrejas, são 10 pastores, mas o cabeça é Cristo. Mas quando você vai numa reunião dessa, eles falam assim: quem vai ser o presidente? Quem vai ser o vice? Quem que vai representar? Quem vai representar é Cristo quando a igreja estiver unida e representar Ele na terra. Porque um reino dividido, ele não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. E quanto a igreja na terra não entender isso, nós vamos padecer por causa disso. Amém? Amém. Ninguém consegue ler essa palavra e entender que eu não posso ser dividido, porque não vai subsistir o poder de Deus. É a igreja que é assim, é a igreja que é assado, é a igreja que não sei o quê, é a igreja, mas ninguém quer juntar em unidade para dizer assim: precisamos representar o poder de Deus, o corpo de Cristo. Amém? Amém. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Eu vou começar a ler, você me ajuda. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos o quê? Um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Então, este pão que é Cristo, agora nós somos uma unidade para que este pão se manifeste. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Aleluia. Os antigos tiveram maná que catavam uma vez por dia. Na sexta-feira eles catavam 2 vezes. Eles catavam 2 porções, porque sábado não teria porção para se alimentar. E tinha gente que tinha olho grande, pegava mais do que podia. Quando chegava dentro da tenda, aquele maná virava bicho. Engraçado, tem gente que é assim dentro da igreja, né? Tem um olho grande para ter as coisas. Não precisa, porque um pouco com Deus é muito. Eu tenho um pouquinho com Deus, que Ele me deu esse pouquinho, eu sei que Ele vai multiplicar na minha vida se eu obedecer o que Ele está falando. Se não é para pegar muito, e engraçado que a palavra diz que no sábado tinha gente que saía para ver se o maná caiu. Mas Ele já tinha dito que o maná não ia cair no sábado. Tem gente que tem fome material. Nós temos que ter fome espiritual.
Fome da presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter essa fome da presença de Deus. Não é coisas materiais. Ah, eu preciso ser rico, eu preciso dos 5 milhões. Eu não preciso de 5 minutos com o Senhor. Não, eu preciso de 5 segundos. Porque 5 segundos dele na minha vida vai transformar todas as coisas. Porque se Deus, na presença de Jesus Cristo, estiver na minha vida, na frente de tudo que eu fizer, eu não vou fazer besteira. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o salmista lembrou de quê? Da lamparina, amém? A lamparina não é lanterna, a lanterna vai lá fora. A lamparina só iluminava o passo que você dava. É isso que Deus nos ensina. Eu vou te levar passo a passo. Eu não vou te adiantar o que vai acontecer lá na frente. Você vai ter que entender que a cada dia eu vou te levar às duas conquistas. Amém. Amém? Eu não preciso saber o que vai acontecer lá na frente. Eu preciso saber que cada minuto, cada hora, Deus está comigo aqui, me levando às minhas conquistas. Porque Ele é o meu rei. E o rei não vai me desamparar. Amém? Amém. Efésios capítulo 4, 2 e 3. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em procurando guardar a unidade. Amém? Suportando uns aos outros. Às vezes, nós temos manias de achar que alguém falou alguma coisa para mim. A irmã Yara vai pregar, só um exemplo, tá, irmã? Tá bom, missionário? Tá bom mesmo? Tá ótimo. Aí ela vem e fala uma coisa que eu estou sentado aí, aí vem, falou para mim, nem ligo. Não liga? A partir do momento que a pessoa fala assim, Satanás começa a trabalhar no coração dela. E se ela não for até a irmã falar, irmã, me desculpa, deixa eu fazer uma pergunta. A senhora falou isso para mim? Não, irmão, não falei isso para você. Acabou. O demônio caiu por terra. Mas se eu levar isso para casa achando que você, que a irmã falou isso para mim, eu vou ficar remoendo isso. E é onde Satanás entra e fala assim, falou foi para você mesmo. Não viu que ela estava olhando para você? Se a irmã estiver olhando para mim, nem vou ver só o vulto dela. Mas tem gente que fala assim, estava olhando para mim. A irmã Sônia estava olhando para mim. Ó. Falou para mim. Não. Isso é o inimigo tentando acabar com a unidade da igreja. Porque Satanás sabe que uma igreja unida tem o poder de Deus para manifestar o seu poder e a sua autoridade sobre todas as coisas. Às vezes, eu não suporto, mas a palavra diz que eu tenho que suportar o meu irmão como Cristo me suportou. Eu tenho que perdoar o meu irmão como o nosso Cristo nos perdoou. Amém? É difícil? É muito difícil, pastor. Mas não é impossível. Uma vez eu fui convidada para pregar no culto de quarta-feira, aí eu fui dar um exemplo da minha filha. Alguma coisa da Mavi. A irmã se levantou e saiu do culto. Saiu na hora da pregação. Eu não sabia o que era. Porque ela tinha ido embora. Mas depois me contaram, porque a filha dela tinha passado pela mesma situação que a minha filha. Mas eu não sabia. Eu estava falando da Mavi. E toda quarta-feira que eu estava escalada, a irmã não ia ao culto. Mas, se sair a escala, eu... A irmã foi, mas a própria irmã, se ela tivesse no coração a palavra de Deus, o que ela ia fazer? Mateus 23, 24. O que ela ia fazer? A irmã Sônia sabe. Mateus 23, 24. Quando fores. Não, quando fores levar a tua oferta ao altar, primeiro, se teu irmão estiver com o motor ainda não, aí. Não, desculpe, então, 24.
Eu falei 23? 23. Perdão. Mateus 5, Sim. 23 e 24. Desculpa, hein? Era pegadinha. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí se lembraste que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Volta no 23, por favor. Portanto, Peraí. Cadê? aí, Teu irmão. Se tiver, alguma coisa contra ti. é você que vai ter alguma coisa contra o teu irmão? Não. Se teu irmão tiver alguma coisa contra ti, você vai até ele e pede. Olha como que o evangelho é diferenciado. Não sou eu que achei que o irmão fez alguma coisa contra mim. Não é isso? Não fui eu que fiz alguma coisa contra o irmão. Mas o irmão fez alguma coisa contra mim e eu ainda tenho que fazer o quê? Ir até lá e reconciliar com ele. Porque a minha oferta vai ficar parada aqui e se eu entregar essa oferta de qualquer jeito, com o meu coração, sabendo que o meu irmão tem alguma coisa contra mim, essa oferta não vai valer de nada. Amém? Mas se eu tenho uma oferta para entregar no altar, e eu não estou dizendo que é uma oferta só financeira, não. É a minha oração, é o meu jejum. Sabendo que o meu irmão tem uma coisa contra mim, eu vou até ele e me reconcilio com ele. E aí sim, eu volto e entrego a minha... O evangelho não é para qualquer um, não, irmãos. O evangelho é para quem quer ser salvo. O evangelho é para quem quer mudança na sua vida. O evangelho é para que você, no dia de hoje, no dia de ceia, possa tomar a sua ceia dignamente. Eu não sou... Espera só um minuto. Eu não sou de acordo que no dia da ceia, se eu tenho um problema com meu irmão desde a semana passada, desde o mês passado, chegue na ceia e fale assim, irmão, eu preciso pedir perdão ao irmão fulano. Por que você não pediu antes? Por que tem que ser desse jeito? Para que a igreja veja que você pediu. Isso pode ficar entre você, seu irmão e Deus. Amém? Mas, se você quiser pedir no dia da ceia, em nome de Jesus, peça. Melhor pedir do que não pedir. Amém? Não estou dizendo que ninguém está com esse problema, não. Só estou dando um exemplo. Fala, irmão. Pastor, me tira essa dúvida. Então, assim, quando eu não sabia que a irmã estava zangada comigo, tudo bem, mas quando me contaram que ela achou que eu tinha falado uma coisa dela, eu tinha que ir até ela, mas aí não ia causar fofoca que alguém me contou. Como é que se iria nesse sentido? Irmão, eu iria. Mesmo que alguém tenha me contado. Porque se alguém contou, é porque ela contou para a pessoa ou foi declarado para mais pessoas. Entendi. E a gente chega e fala assim, irmã, eu senti que a senhora saiu aborrecida e agora toda quarta-feira a senhora também já não está vindo mais. Se eu lhe fiz alguma coisa, se eu falei alguma coisa que machucou o seu coração, me perdoa. A gente também tem que ter o quê? Ser temperado. Amém? Ó, irmã, estou sabendo que a senhora está de bico comigo. Está comigo, dá na rocha que quebra, irmão. Terra. Não. Eu tenho que ser temperado. Tem que ser dessa maneira, irmã. Me perdoa. Eu sei que a senhora se aborreceu comigo, porque depois que eu preguei, aquele dia, eu vi a senhora saindo e vi a senhora não voltando mais nas quartas-feiras. A senhora me perdoa de todo o coração. Aí cabe a pessoa fazer o quê? Não é fazer igual certos irmãos falam assim, quem perdoa é Deus. Eu não perdoo, não. Quem perdoa é Deus. Mas ela não faz assim só comigo, não. Era uma escala, muita gente. Ela fazia assim, dizia, né? Que eu não sei, se é verdade. Que ela olhava lá, conforme assim, hoje eu não vou, não. Eu já Raquel também não vou, não. Se eu postou um telefone, então eu não vou. Mas aí... Então, todo mundo ia ter que ir lá pedir perdão para a irmã? Se cabe a todo mundo ir, que até faça, entendeu? Porque a gente vai estar exercitando o quê? A nossa fé.
Se a palavra diz para fazer, ainda que ela já faça com um e com o outro, ela não vá, a pessoa não vá, mas eu vou. Amém? Eu vou, porque a palavra diz que eu não posso trazer a minha oferta, entregar a Deus, se eu não me reconciliar com a pessoa. Amém? Amém. Atos, quer falar, pastor? Posso falar? Pode sim, fica à vontade. Quem sou eu para dizer que você não vai falar? É super interessante. Mais uma vez, né? Uma coisa que nós sempre falamos aqui, perdão não é para nós. Perdão é para liberar aquela pessoa. Aquela pessoa, quando você não pede perdão a ela fica daquilo. Então, pelo que ela falou, esse pedido de perdão dela podia liberar essa irmã para todos os outros problemas que ela tinha com as outras irmãs. E a partir do momento que você pede perdão à pessoa, você libera ela daquele problema que ela está levando, que está levando ela a uma condenação fatal. Então nós sabemos que nós não temos nada a ver com o problema dela, ela se revoltou com uma coisa que nós não falamos, mas aquilo ali está causando nela um problema, o qual está se multiplicando com as outras pessoas. Você, mesmo por ter visto isso, principalmente por isso, você deve quebrar esse problema dela, pedindo perdão a ela. Certamente ela vai raciocinar, vai refletir, e não só vai te perdoar e ver que ela está errada, mas ela vai ver que está errada com as outras irmãs também, o qual ela está fazendo a mesma coisa. Tá? É importante nós sabermos isso. O perdão não é para mim, não tem nada a ver. Eu tenho... pisou no meu pé. Estou certo? Estou, mas eu tenho que pedir perdão. Se não era falando daqui, então vamos falar. Perdão, sou eu que vou lá pedir. Porque a partir do momento que ela pisou no meu pé, se eu ficar com briga com ela, aí ela não vai falar comigo. Então ela mesma está caminhando para o inferno porque ela está se culpando de uma coisa. Então você vai lá e pede perdão e libera ela. Então, esse é o problema. Então essa mulher que estava... De repente, ela daqui a pouco não falava com mais ninguém da igreja. Nós poderíamos liberar ela, pedindo perdão para ela refletir a respeito daquilo que ela estava fazendo. É assim mesmo. Quem sabe se não foi a senhora a primeira, seria a senhora a primeira a quebrar isso. Obrigado, pastor. Obrigada, pastor. Porque as outras pessoas diziam assim, mas comigo aconteceu também, aconteceu, e ninguém ia. Porque ninguém estava usando o quê? A palavra. Amém? Atos capítulo 2, versículo 42. Eu pensei que já tinha posto. Hoje você está muito devagar, hein? Meu Deus do céu. Mavito, vai assumir o posto lá, porque teu irmão... Sei não. Eu falei, tá? As coisas que aconteceram não ouviu. Ó, e cumprindo-se... Não, e perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. E na comunhão. E no Partir do pão. E nas Orações. Amém? Olha lá. Na comunhão, no partir do pão e nas Orações. Pode botar o 43, por favor. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. 44. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo. Isso é unidade. Amém? É unidade. Se continuarmos lendo, vai dizer que, lá no 47, eu acho, que por causa disso tudo, o que fazia Deus? Deus acrescentava vidas naquela igreja. Presta atenção que a igreja não saía atrás das almas. Deus trazia as almas para dentro da igreja. Amém? Amém. Era o mesmo coração, era o mesmo sentimento, se dividia o pão, se dividia tudo que tinha. E ainda diz, você acha que eram 45, se eu não me engano, 46, que eles eram respeitados por os de fora. Amém? Hoje, a igreja está sendo caçoada lá fora de tudo que é jeito. Mas naquele tempo, os de fora não brincavam com eles. Por quê? Eles conseguiam ver Deus, o poder de Deus, naquela comunhão. Amém? As pessoas vão ver o poder de Deus na nossa vida quando estivermos em unidade e em comunhão. Amém? Amém. Vamos lá.
1 João, a gente já leu 1 João já. Romanos 12 já. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, intravelmente, Vocês falaram língua estranha agora, hein? Amém? Compassivos, amando os irmãos. Amar irmão não é só quando ele concorda comigo, ou a gente faz coisas abençoadas que a gente acha. Amar o irmão é ele na condição dele, muitas das vezes, que não é concordar, não se concorda com a minha, mas eu tenho que continuar amando ele. Amém? Mas eu também digo que você tem que falar a verdade. Você não pode esconder a verdade. Amém? Porque o nosso Deus é de verdade. Quem gosta de mentira é Satanás, porque ele é o pai da mentira. Então, o que eu tenho que fazer? Olha, irmão, eu vou ser sincero com você. Eu te amo em Cristo Jesus, mas isso está acontecendo assim, assim, assim. Ele vai gostar, ele não vai gostar. Às vezes ele vai até parar de falar com você, mas você vai fazer o quê? Eu vou continuar te amando, tá? Estou aqui, tá? Tá me vendo aqui? Estou aqui. Tu pode até passar no outro lado da rua, porque sabe que eu estou aqui. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar do seu coração e você vai vir até a mim e eu continuo te amando. Amém? O problema é o seguinte, se não andar como eu ando, não quero do meu lado. Não, nós temos que amar, porque cada um tem uma posição. É aquele negócio, cada um tem uma limitação, cada um tem um sentimento, alguém é mais introvertido, alguém é mais explosivo, alguém é mais leve, alguém é mais... um monte de coisa. Então eu tenho que me encaixar nisso. Amém? A 220 aqui, se não parar, às vezes ela me deixa doido, os 220 dela. Ela vem mais calminha lá de mim. Pouquinho, tá? Estou te conhecendo, tá? A 220, aqui tem muito 220. Eu apontei para... Não. Entendeu? O irmão Elias já é mais como? Afável. Ele é afável. Eu falo, você fala. Você está entendendo? Cada um tem uma maneira, então cada um tem um tratamento que eu vou dar. Cada um eu vou ter que entender do jeito que ele é. Bora, mulher. Vai. Anda, Elias. Vai, Elias. Não é assim que você vai? Vai, Elias. Vai. Só tô empurrando. O Anildete tem, olha, vem. E quando o Elias tem que vai, a Anildete vem. Amém? Porque é assim. Fala, quem ia falar? Mavi ia falar, mano? Nossa, as coisas é falar, dos 220 de cobre e depois tu é. Não, deixa quieto, hoje é dia de ser. Pelo amor de Deus. Me ajuda, para poder te ajudar também. Vamos lá, a explicação. Quem pode ler para mim a explicação? A ceia do Senhor é um momento de comunhão e reconciliação. Devemos examinar nossos corações e viver em paz com os nossos irmãos antes de participar dela. Amém? Pode continuar. A ceia do Senhor para os nossos dias. Assim como nos tempos da igreja primitiva, a ceia do Senhor continua sendo um momento essencial na vida dos cristãos. Ela nos lembra do sacrifício de Cristo, nos fortalece na fé, nos chama à santidade e arrependimento, nos une como igreja. Olha, não é isso tudo não. Chega, calma. Para. Eu falei para isso, ela foi. Vamos lá. 440. A ceia é um momento de comunhão e reconciliação. Amém? Amém. Nós vamos fazer parte do corpo de Cristo, a qual esteve conosco, que caminhou
quando foi chamado para andar 1 milha, ele fez o quê? Mandou você andar quantas? A história era a seguinte, a lei romana dizia, que se um soldado pegasse, ele tivesse com 200 quilos de bagagem, ele podia, pela lei, pegar um judeu e fazer que o judeu carregasse para ele até 1 milha. E quem que quer fazer isso? Está dentro de casa, bate soldado na tua casa, vem cá, Gal. A lei está dizendo que você tem que me ajudar, 200 quilos. Igual, de repente, até consegue. Mas 1 milha, eu não sei nem quanto que é 1 milha. Diz aí para mim, Gal, quanto é 1 milha. É um chão. Aí o que Jesus falou? Além daquela milha, você tem que fazer. Olha que loucura para aqueles homens. Quando passava um soldado, fazia eu virar meu rosto, ele não me vê. Aí então, se apresenta a ele. E se ele te chamar para andar 1, anda 2. Tu não vai aquele lá. 1,6 km. Traduz para a gente, por favor. 1,5 km. Bom, 1,5 km. Então, 2 milhas são 3 km. Um pouco de matemática. Bem, nós temos que ter comunhão e nos reconciliar. Tantos com da igreja, olha, irmão, às vezes eu tenho uma briga constante com certos irmãos. Por quê? Não são daqui, não. Por quê? Cada um bota o seu ponto de vista, eu boto o meu, mas eles não querem ouvir o meu, eles querem que o ponto de vista deles seja certo. E eu não posso, porque eu me baseio, a minha vida é baseada dentro da palavra. Tudo que eu apresento para vocês tem que ter versículo. Tudo que eu apresento para vocês tem que ter a palavra de Deus. E eles não aceitam muitas das vezes, aí fica de biquinho. Tinha um irmão que a gente brigava ferozmente. Ferozmente. Por quê? Porque ele queria que eu aceitasse aquilo que ele estava falando para mim. E a palavra não dizia aquilo. O que eu fazia? Levava a palavra para ele. Mas ele queria saber da palavra? Não, ele queria saber do seu posicionamento. Ah, tá bom, mas eu acho. Não, não é você acha. A Bíblia tem que achar. Você não. E a gente tem irmãos que são assim. Às vezes, são fracos na fé. Muitas das vezes, estão se sentindo muito instruídos, mas se não estiver dentro da palavra do Senhor, aquilo que ele falar, ele tem que te dar respaldo do que ele está falando, amém? Não aceite nada que alguém te traga que se não tiver o quê? O respaldo da palavra, amém? Todas as aulas que eu dei até o dia de hoje, eu sempre digo assim, peça respaldo daquilo que te apresenta. Tem que te mostrar respaldo. Respaldo não é um versículo. Respaldo são várias passagens, ou se é um versículo, você tem que ter outros que estejam de comum acordo, que digam a mesma coisa. Amém? Não adianta alguém falar para mim, joga sal grosso na porta da tua casa, que o mal não entrará. Está escrito sal aí. Não, escuta o que eu estou falando, joga o sal. Não. A Bíblia não manda jogar sal nenhum. A Bíblia manda que eu olhe a minha casa. Que eu repreenda todo o ataque espiritual. Outra coisa que eu quero passar. Brigas pessoais, a gente vê. Mas as brigas espirituais, a gente não vê. E é onde Satanás está entrando. Nas divisões e contendas. Por quê? Ele apresenta situações onde os irmãos não estão ligados no Espírito de Deus. E acabam não se entendendo e dando choque. Amém? Dando choque. Lembra o irmão ao contrário? Como que ele faz? Ele joga. Amém? Ele joga. Por quê? Porque o irmão não está vigiando. Irmão, de primeira instância parece que é ruim. Ainda mais conserto. Mas eu tenho que pedir a Deus, orar e ver se aquilo que o irmão falou comigo realmente é o Senhor que falou. Ou se eu tenho que falar alguma coisa para o irmão, eu tenho que pedir a Deus que me oriente para que quando eu abrir a minha boca, esse irmão receba a palavra. Amém? Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem é? Não sou eu, não é Nildete, não é Yara, não é Mavi, tá? Estava dormindo, que eu vi você fazendo assim, pescando, tá? É para ser pescador de homens, não pescador de sonhos. Amém, irmãos? Vamos fazer parte hoje de onde?
da mesa do Senhor. E para entrar na mesa, sentar na mesa do Senhor, nós temos que ter o quê? Condições diante de Deus, de estar na presença dele. É por isso que existem muitos o quê? Enfermos e até uns que já o quê? Dormiram, porque eles não fizeram o quê? Examinaram a si mesmo. Eu tenho que examinar, será que realmente eu sou bom nisso que eu estou falando? Será que eu estou certo? Irmão, eu estou falando uma coisa, eu vou contar, verdadeiramente até hoje eu não sei se isso é verdade, tá? Mas vai ficar de ilustração. Tinha uma irmã que ela tinha uma briga com outra na igreja e elas não se pediam perdão, ou ela não pediu perdão. E foi ela que provocou todas as coisas. Essa irmã faleceu. O que aconteceu? No dia do velório dela, diz que o corpo levantou, cuspiu o pão e o vinho e disse assim: para onde eu vou, isso não é. Eu realmente não posso dizer para você, eu vi isso. Né? Mas eu já escutei isso de muitas outras pessoas. Não sei se é uma ilustração para querer aterrorizar alguém. Alguém já ouviu essa? Ninguém ouviu? Não, graças a Deus. Meus cascudos da fé ouviram isso? Meu Deus do céu. Mas imagina, leva isso como apenas uma analogia. Se eu continuar tendo no meu coração alguma coisa contra qualquer irmão, a ceia que eu estou tomando vai ser indignamente. E se indignamente eu tomar a ceia do Senhor, eu não vou subir. Amém? Ah, mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas o importante é que Deus está vendo. Amém? O importante é que se eu não tenho no meu coração perdão para perdoar, o que acontece comigo? Eu não sou digno da presença do Senhor Jesus na minha vida. Amém? Sim ou não? Sim. Quem viu o show da Lady Gaga, diga amém. Onde? Copacabana. Ah, não, mora aqui no... Passou na televisão, nem sei se Ah, em passou. casa do pensar. Não. Amém? Mas só tem 5 minutos para fazer uma pergunta. Nossa, que pergunta grande é essa? Se eu vou decorar ela, pode fazer. É uma coisa que eu, se for explicado, eu não lembro. Pode Esses falar. anos de evangelho. O significado de algumas igrejas trocar o cálice. Irmão, isso é apenas simbólico. Nós não temos nem respaldo bíblico, porque na época da ceia, ela era apenas amém? Era um cálice que era dado. Imagina, meu Deus, que bênção, hein? Isso passou por muito tempo lá atrás. Tinha irmão que achava que a ceia era uma tulipada de... E ele quase bebia tudo, às vezes. Depois é que se dividiu. Amém? Ele não tem um significado de troca. Tem muita igreja que faz. Eu era de uma igreja que se trocava os cálices. Amém? Como se isso fosse uma comunhão. Como se fosse uma interação. Tá bem ele? Isso também, bem ele. Você está entendendo? Mas ele não tem uma lógica na Bíblia. Eu já vi ministração, já participei e tudo, de que antes falava, se tem alguma coisa contra o irmão, vai lá, troca o cálice e confessa. Não, isso aí já é o irmão misturando o versículo com... Pode falar, pastor. Realmente, parte que você já falou que eu ia falar, mas na minha visão, isso não passa de líderes com pouco conhecimento, querem criar algo que eles não conseguem criar através da própria palavra de Deus. A comunhão não é feita com a troca de um cálice. A comunhão é feita com coisa muito mais profunda. Então, eles criam isso para dizer que ali há comunhão, para pregar uma falsa comunhão. Muitas vezes as pessoas acreditam nisso. Né? Tem pessoas que tem lugar que troca o cálice várias vezes, troca com um, troca com o outro, troca com o outro. Ah, eu tenho comunhão contigo, eu tenho comunhão contigo. Poxa, isso não é raciocinário. Será que é preciso isso?
Será que isso tem algum poder? Ou seria melhor você, se não estivesse em comunhão com alguém, fazer o que foi falado aqui? Procura essa pessoa, pede perdão a ela e pede a ela que o perdoe. Aí sim você vai ter comunhão, mas é mais difícil você fazer isso. Aí fica nesse papo de você trocar cálice, que na verdade nós poderíamos até criar algo para ter um significado mais místico, né, nessa troca de cálice, se fosse verdade. Eu vou lá no Antônio, que eu tenho problema com ele, não consigo, e vou lá e vou falar, eu quero ter comunhão contigo. Tá? E ali você falar com ele alguma coisa, se fosse mais profundo. Não só essa troca de cálice, que não representa nada, a não ser um simbolismo que foi criado pelo homem. Então, nós precisamos prestar atenção, até onde você estiver, nesse cerimonial, nesses dogmas, nessas tradições, e raciocinar. Precisamos raciocinar. Precisamos participar das coisas de Deus com a cabeça, não só com o espírito, não só com o corpo, mas com a inteligência também. A gente vai olhar e falar, o que significa isso? Onde está escrito isso na Bíblia? Foi criado por alguém, foi criado por um homem que não tinha condição de trazer a comunhão para a igreja dele, e é muito fácil. Eu estive numa igreja, a última igreja onde eu congreguei, as pessoas trocavam, porque o pastor mandava. Então já era ritual. Ah, eu tenho comunhão contigo. Aí eu pegava o meu cálice e nem bebia, eu tenho comunhão contigo, eu tenho comunhão contigo. O que representa isso? Simplesmente palavras. Porque não havia comunhão. Havia palavra. Então é muito mais fácil nós pregarmos o que é comunhão, buscar a comunhão, do que ficar nesses rituais. Então, isso aí normalmente acontece para esconder a palavra, porque a igreja não consegue chegar àquilo que tem que chegar dentro do Evangelho. Porque é difícil uma igreja ter comunhão. É difícil. Para começar, a maioria dos líderes não sabe nem o que é comunhão. Eles pensam que comunhão é uma festinha, isso e aquilo, não vai no profundo da palavra. Então, é difícil ter essa comunhão. Mas é muito fácil eu falar que tenho comunhão e trocar cálice, fazer até um vídeo e mandar para todo mundo ver que a minha igreja tem comunhão. Essa é a minha visão sobre isso. Amém. Obrigada. É apenas uma situação para parecer santa. Amém? E às vezes as pessoas que estão trocando cálice, elas não têm coragem de reconciliar com os outros irmãos. Amém? Não conseguem entender que a palavra é viva e eficaz. Apenas a palavra. Amém? Amém? Amém. As pessoas, elas, como o nosso pastor estava falando, elas se apegam a coisas visíveis, que têm aparência de santa, e muitas das vezes elas não são santas. É como dar a volta na muralha, que seria a igreja, dar a volta lá na igreja. Ah, passa no tapete de fogo. Passa a vassoura de fogo. Vassoura de fogo, o absurdo. Eu nunca vi nem na Bíblia ter nem um tapete de fogo, muito mais a vassoura. Amém? Mas eles se apegam a essas coisas porque isso emociona. Isso faz... Aí bota aquele fundo musical, né? Para deixar a pessoa emocionada. Agora vem passar. Passa pelo tapete. Irmãos, só Jesus na causa. Amém? Para a gente encerrar. 2 Coríntios capítulo 3, 13, versículo 5. Vamos fazer parte do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Então nós temos que ter uma vida santa e casta. Nós temos que nos amar como Cristo nos amou. Em nome de Jesus. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Amém? Amém. Examinai a vós mesmos para ver se vocês já não estão reprovados. Porque tem coisas que acontecem, acúmulos, que as pessoas... Sansão se achava o quê? O bam. A Bíblia diz que o quê? O Espírito saiu dele, que ele nem lembrou, ele nem viu, ele nem sentiu. Mas ele era nazireu, não podia fazer o que estava fazendo,
não podia se relacionar com mulheres de outros povos, mas estava dando, entre aspas, tudo certo para ele. E aí, uma hora, o Espírito fez o quê? Saiu de Sansão. E no final de tudo, ele foi o quê? Caçoado, zombado. Estavam fazendo brincadeiras com ele. Aí, ó. Mas no final, ele se arrependeu e pediu: Senhor, pela última vez, me dá força. E o que ele fez? Empurrou as colunas e morreram mais do que todos aqueles que antes tinham morrido. Mas Sansão foi junto. Amém? Assim, no momento do arrependimento. Deus recebe o arrependimento se for de todo o coração, de toda a alma, de todo sentimento. Não é, irmã, me perdoa, tá, irmã? Me perdoa, tá? Não. Deus vai falar: pode parar. É assim que pede perdão para a irmã? Sem esse sentimento? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, e última, que tudo que nós fazemos passa no crivo de Deus. Se eu falar que é assim, Deus está vendo. Se eu falar que é assim e não é, Deus está vendo. Então, tudo que eu fizer, seja para a glória de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nós possamos entender que a mesa do Senhor não é uma mesa leviana, não é uma mesa comum, ou qualquer mesa, mas é uma mesa que nos faz lembrar do passado, do presente, do futuro, e nos faz lembrar da comunhão e reconciliação entre os irmãos. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. E 5 minutos. Amém? 5 minutos. 5 minutos. Deixa eu orar. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa aula. Pedimos ao Senhor amado e querido que o Senhor nos instrua sim, coloque no nosso coração sim, que o nosso espírito esteja ligado com o Espírito Santo, que possamos examinar nós mesmos, ó Senhor, em todos os nossos atos, que possamos entender e compreender como é necessário sermos verdadeiros diante do Senhor. O Senhor sabe as nossas condições, sabe a nossa estrutura e sabe que somos pó. Pedimos a tua ajuda através do Espírito para vencer as nossas barreiras, vencer, ó Pai amado e querido, as nossas vontades, os nossos eus, e que possamos fazer da nossa vida um exemplo, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. É o que te pedimos, oramos no nome de Jesus. Amém? Amém. Coisinha de Jesus. Gabriel te botou para fora da cama hoje?